Abril de 2022. Londres. Um pedido urgente chega vindo de Kiev. Tanques russos avançam pelo leste da Ucrânia. T-90M, T-80BVM, as máquinas mais modernas do arsenal de Vladimir Putin. Blindagem reativa, projetada especificamente para destruir mísseis antitanque ocidentais. Os ucranianos precisavam parar aquilo, mas existia um problema. Os javelins americanos estavam funcionando, porém tinham alcance limitado. O soldado precisava ver o tanque inimigo para disparar. Isso significava ficar perigosamente perto de colunas russas, cheias de artilharia, drones e mísseis. Era quase uma missão suicida. Então Kiev pediu algo diferente aos britânicos. Algo capaz de destruir tanques sem sequer enxergá-los. E foi aí que começou uma das improvisações militares mais absurdas da guerra moderna. Num único fim de semana, uma pequena equipe do Ministério da Defesa britânico se reuniu em Londres, sem laboratório secreto, sem fábrica gigante, sem tempo. Segundo oficiais britânicos, eles pegaram um notebook de escritório, um caminhão improvisado, um gerador comprado numa loja de ferramentas e um míssil criado para ser lançado de caças a 30 mil pés de altitude. Então fizeram algo que parecia impossível. Prenderam o míssil na traseira de um caminhão. Nascia o Wolfram, uma arma tão improvisada que parecia gambiarra, mas semanas depois ela começaria a destruir os tanques mais modernos da Rússia. O problema russo em 2022 era assustador. O T-90M era considerado o melhor tanque da Rússia. Blindagem pesada, canhão de 125 milímetros. Sistemas modernos de proteção. A famosa blindagem reativa Relikt, criada justamente para parar armas ocidentais. Putin chamava o T-90M de o melhor tanque do mundo. Ao lado dele vinha o T-80BVM, mais rápido, mais leve, igualmente mortal. Esses veículos eram a ponta de lança das forças mecanizadas russas, e os ucranianos precisavam encontrar uma forma de destruí-los antes que chegassem perto demais. Os javelins americanos tinham um alcance máximo de 4 quilômetros. O míssil Kornet russo podia chegar a 8 quilômetros. Mas existia um detalhe ainda mais importante. Todos precisavam ver o alvo. O operador tinha que manter contato visual com o tanque. O Wolfram mudava completamente essa lógica, porque o Brimstone não precisava de visão direta. Originalmente, o Brimstone era um míssil aéreo britânico lançado por caças Tornado e Typhoon. Seu trabalho era destruir colunas blindadas inteiras antes mesmo que percebessem estar sendo caçadas. E ele fazia isso praticamente sozinho. O segredo estava no radar do míssil. Depois do lançamento, o Brimstone podia procurar alvos automaticamente, identificar veículos blindados e escolher o melhor alvo sem ajuda humana. O operador não precisava enxergar o tanque, nem ficar perto dele. O caminhão podia disparar escondido atrás de árvores, morros ou vilarejos, enquanto o míssil viajava dezenas de quilômetros procurando sua presa sozinho. Era exatamente o que a Ucrânia precisava. Só havia um detalhe: ninguém jamais tinha transformado aquilo numa arma terrestre operacional. Então os britânicos improvisaram. Pegaram vans comerciais, caminhonetes Toyota, caminhões civis e instalaram trilhos de lançamento na traseira. Dentro da cabine ficava apenas um operador com um notebook. Parecia uma arma feita na garagem, mas funcionava. Em maio de 2022, surgiram as primeiras imagens. Um míssil saindo da traseira de um caminhão improvisado no meio da Ucrânia. Segundos depois, explosões. Blindados russos destruídos atrás das linhas inimigas. O mais assustador era que o operador nunca viu o alvo. Ele disparava e ia embora imediatamente antes da artilharia russa conseguir localizar sua posição. A Rússia demorou para entender o que estava acontecendo. Os tanques começaram a ser atingidos em distâncias absurdas, muito além do alcance visual, muito além do que equipes de Javelin conseguiam operar com segurança. Era como se os ucranianos tivessem ganhado uma arma fantasma. Soldados russos começaram a espalhar rumores de que aviões secretos da OTAN estavam destruindo blindados atrás das linhas. Mas não eram aviões, eram caminhões improvisados, escondidos no escuro.
O Wolfram mudou completamente a forma como a Ucrânia caçava tanques russos. Enquanto uma equipe Kornet russa precisava permanecer parada, mirando o alvo por quase 20 segundos inteiros, o Wolfram disparava e desaparecia. O míssil fazia o resto sozinho. Isso mudava tudo, porque agora os ucranianos podiam atacar sem exposição direta, sem duelo visual, sem permanecer vulneráveis à artilharia, e os números começaram a assustar Moscou. Cada Brimstone custava algo entre 100 e 175 mil dólares. Um T-90M custava milhões. Toda vez que um desses mísseis acertava um tanque russo, era uma troca brutalmente favorável para a Ucrânia. E havia outro detalhe ainda pior para os russos. O Brimstone podia atacar em salvas. Múltiplos mísseis dividiam automaticamente os alvos entre si, evitando desperdício e permitindo atingir colunas inteiras quase ao mesmo tempo. Os blindados russos começaram a mudar de comportamento. As grandes formações desapareceram. Os tanques passaram a avançar mais espalhados, mais lentamente, muitas vezes apenas à noite. O medo de uma arma invisível estava mudando a doutrina russa em tempo real. E tudo começou com um notebook, um caminhão improvisado e um gerador comprado numa loja comum. É isso que torna a história do Wolfram tão absurda. Não foi uma superarma criada durante anos num laboratório secreto. Foi engenharia improvisada sob pressão extrema, uma solução criada em semanas, que conseguiu mudar o comportamento de um dos maiores exércitos do planeta. E talvez essa seja a maior lição da guerra moderna. Às vezes, não vence quem possui a arma mais cara. Vence quem consegue adaptar mais rápido. Porque enquanto burocracias discutem contratos bilionários, alguns engenheiros simplesmente pegam um caminhão velho, prendem um míssil na traseira e mudam a guerra para sempre. Mas a parte mais impressionante do Wolfram talvez seja esta. Ele não parecia uma arma revolucionária. Não tinha aparência futurista. Não parecia tecnologia de ponta. Muitas vezes era apenas uma van comercial comum, estacionada no meio de árvores, lama e estradas destruídas pela guerra. E exatamente por isso era tão perigoso. Satélites russos procuravam lançadores sofisticados. Drones buscavam grandes sistemas de mísseis. Mas o Wolfram podia estar escondido em qualquer lugar. Uma caminhonete parada perto de um galpão. Uma van branca abandonada numa estrada rural. Um caminhão coberto de lama no meio de uma floresta. E em segundos, um míssil de precisão surgia do nada. Os operadores ucranianos aprenderam rapidamente como transformar aquilo numa arma de caça. Durante o dia, drones e forças especiais localizavam movimentos russos, colunas blindadas, depósitos, posições de artilharia. À noite, o Wolfram aparecia, disparava e desaparecia antes da Rússia entender de onde veio o ataque. Era uma nova forma de guerra antitanque, silenciosa, móvel, quase invisível. Os russos começaram a perceber que algo estava errado quando seus tanques passaram a ser atingidos muito atrás da linha de frente. Blindados considerados seguros simplesmente explodiam sem aviso. Em alguns casos, torres inteiras eram arrancadas do casco pela explosão interna da munição. E isso criou outro problema enorme para Moscou: paranoia. Porque um tanque parado já não era seguro. Uma coluna escondida já não era segura. Nem mesmo posições longe da linha de combate eram seguras. O Wolfram transformou distância em vulnerabilidade. E isso era algo novo. Durante décadas, os tanques russos confiaram em alcance, blindagem e poder de fogo para sobreviver. Agora existia uma arma capaz de atacar de longe, sem sequer expor quem disparava. O mais humilhante para os russos era a simplicidade da solução. Enquanto Moscou investia bilhões em blindagem reativa, sistemas ativos de defesa e novos modelos de tanques, os britânicos resolveram parte do problema usando caminhões civis e software adaptado às pressas. Era quase ofensivo. E ainda havia outro detalhe assustador. O Brimstone foi criado originalmente para destruir colunas soviéticas durante a Guerra Fria. Décadas depois, ele finalmente estava fazendo exatamente isso. Só que agora contra tropas russas na Ucrânia. O passado voltava para assombrar Moscou. Com o tempo, o Wolfram começou a ganhar status quase lendário
entre forças especiais ucranianas, porque ele permitia algo extremamente raro na guerra moderna: atacar sem ser visto. Isso aumentava drasticamente as chances de sobrevivência dos operadores. Enquanto equipes antitanque convencionais precisavam permanecer expostas após o disparo, o Wolfram podia desaparecer imediatamente. E no campo de batalha moderno, desaparecer é sobreviver. As forças russas tentaram reagir. Mais drones, mais reconhecimento aéreo, mais artilharia de contrabateria. Mas existia um problema matemático impossível de ignorar. O Wolfram disparava de tão longe que muitas vezes a própria artilharia russa não conseguia alcançar a posição de lançamento. A arma literalmente atacava fora do alcance da resposta inimiga. Era uma mudança brutal no equilíbrio da guerra terrestre, e isso chamou a atenção do mundo inteiro, porque o Wolfram provava algo extremamente perigoso. Você não precisava mais de veículos militares sofisticados para lançar ataques devastadores. Qualquer caminhão podia virar uma plataforma de mísseis. Qualquer estrada podia esconder um lançador. Qualquer floresta podia esconder uma emboscada. A linha entre veículo civil e arma de guerra começava a desaparecer. E isso assustava estrategistas militares no planeta inteiro, porque guerras modernas estavam ficando mais improvisadas, mais móveis e muito mais difíceis de prever. O mais inacreditável é que os britânicos fizeram tudo isso em questão de semanas. Enquanto programas militares tradicionais levam anos, às vezes décadas, para sair do papel, o Wolfram nasceu praticamente em tempo real, no meio de uma guerra em andamento. Isso talvez seja o verdadeiro símbolo dessa história. Não apenas o míssil, não apenas os tanques destruídos, mas a velocidade, a capacidade de pegar tecnologia existente, improvisar, adaptar e colocar em combate quase imediatamente. Foi engenharia sob pressão absoluta. E funcionou. Hoje, o Wolfram continua sendo uma das armas mais misteriosas da guerra na Ucrânia. Poucos números oficiais existem, poucas imagens aparecem, muitas operações permanecem secretas. Mas o impacto psicológico já é impossível de esconder, porque quando um tanque pode ser destruído por um inimigo que ele nunca viu, toda a lógica da guerra muda, e talvez seja exatamente isso que torna o Wolfram tão assustador. Ele não parece uma super-arma, parece improviso, parece gambiarra, parece algo montado numa oficina qualquer, até o momento em que um míssil sai da traseira de um caminhão comum, atravessa dezenas de quilômetros sozinho, encontra um tanque russo escondido no escuro e explode milhões de dólares em aço em questão de segundos. No fim, talvez o Wolfram represente algo muito maior do que apenas um míssil destruindo tanques russos. Ele representa uma nova era da guerra, uma era onde improvisação vale mais que aparência, onde velocidade importa mais que burocracia e onde um caminhão comum pode se tornar mais perigoso que um batalhão inteiro. A Rússia entrou na Ucrânia acreditando que seus tanques modernos dominariam o campo de batalha, blindagem reativa, sistemas eletrônicos, proteção avançada, mas descobriram da pior forma possível que nenhuma blindagem consegue proteger um tanque de um inimigo que ele nunca consegue enxergar. E talvez essa seja a parte mais assustadora de toda a história. O Wolfram não nasceu em anos de planejamento militar. Não veio de um programa bilionário. Não surgiu de fábricas gigantescas. Ele nasceu num fim de semana, com um notebook, um caminhão improvisado, um gerador comprado numa loja comum. E mesmo assim, conseguiu mudar o comportamento de um dos maiores exércitos do planeta. Porque guerras modernas não são vencidas apenas por quem tem mais dinheiro. São vencidas por quem consegue se adaptar mais rápido. E enquanto os russos construíam tanques cada vez mais pesados, os britânicos e ucranianos criavam uma forma completamente nova de caçá-los. Silenciosa, móvel, quase invisível. Hoje, quando colunas russas avançam durante a noite, espalhadas e cheias de medo de ataques invisíveis, existe um motivo para isso. Em algum lugar escondido na escuridão, pode existir apenas um caminhão comum, esperando, e preso na traseira dele está um míssil criado para transformar milhões de dólares em aço queimado, em segundos, porque às vezes as armas mais perigosas da história não parecem monstruosas,
parecem improvisadas, parecem simples, parecem impossíveis de funcionar, até o momento em que mudam a guerra para sempre.